Bem-vindos a mais um programa de Mais Cidadania. Hoje vamos falar de psicologia positiva e para isso temos connosco dois convidados dos maiores especialistas neste tema, a professora Helena Marujo e o professor Luís Miguel Neto. Muito obrigado por terem aceito este convite. A primeira pergunta que lhes fazia, vocês têm coordenado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas um curso sobre psicologia positiva. Em que é que consiste esse curso, Helena? É um mestrado executivo, portanto é uma pós-graduação com mais um semestre que permite fazer um trabalho de aplicação, uma tese de aplicação, e é um curso que tenta trazer para Portugal, com elevada qualidade científica, aquilo que são os dados de investigação e as estratégias de aplicação do estudo do que faz as pessoas e as comunidades florescerem. Portanto, a psicologia positiva estuda o funcionamento humano ótimo, que leva as pessoas a estarem no seu melhor, à sua excelência, a mudança positiva. Estuda temas como felicidade, otimismo, esperança, gratidão, sentido de humor. E, portanto, o curso pretende exatamente trazer a ciência, as teorias, os dados empíricos, mas é um curso aplicado e, portanto, permitir que as pessoas possam aplicar nas suas vidas pessoais e profissionais a partir de uma base de conhecimento empírico. E os formandos, digamos assim, são muito diversificados, é isso, Luís? É verdade, Jorge. Os formandos, de facto, nós tivemos uma preocupação, quer dizer, que não é só nossa, é também dos nossos colegas norte-americanos que foram, digamos assim, os iniciadores dos estudos pós-graduados em psicologia positiva. E, de facto, criou-se esta situação em que há uma certa transversalidade no acesso à formação em psicologia positiva. Ou seja, não é uma coisa só para psicólogos, mas para toda uma área de profissionais e de pessoas formadas e socializadas em diferentes domínios e contextos científicos. E, portanto, nós temos como formandos, temos como alunos pessoas, temos juízes, temos economistas, temos naturalmente psicólogos, temos sociólogos, temos professores e, portanto, é um grande gosto para nós, como aliás também se verificou nos Estados Unidos e também em Espanha e em Inglaterra, em Londres, esta transversalidade da psicologia positiva para, ao fim e ao cabo, todas as áreas das ciências sociais e humanas. Muito bem. Portanto, o curso ajuda os próprios, mas a ideia é esses próprios depois irem poder ministrar também coisas nessa área. Será isso, Helena? Sim, podemos dar exemplos de alguns dos produtos que saíram através das teses aplicadas do terceiro semestre. Por exemplo, cursos de potenciação do otimismo no contexto da esperança, para trabalhar no contexto escolar, para trabalhar com os jovens a capacidade de continuarem a confiar que aquilo que vem no futuro vai ser bom. Ou cursos de intervenção, por exemplo, uma aluna nossa que é juíza, que trabalha na área da violência doméstica e que preparou um programa de intervenção para trabalhar com casais que estão a passar por essa circunstância, que chegam aos tribunais, promovendo relações amorosas, saudáveis, harmoniosas, ou, por exemplo, levar para o trabalho com jovens na área da delinquência e intervenções que levam os jovens a conhecerem o que é que são melhores, a ficarem conscientes das suas potencialidades, das suas forças e virtudes, e a partir daí depois trabalhar com base nessa nova consciência, não só numa perspectiva de déficit, o que é que nos falta, o que é que não temos, ou de problemas sociais ou individuais, mas sobretudo o objetivo depois de intervir, de ter aplicação social, e isso tem sido conseguido com muito sucesso. Estou-me a lembrar de um outro exemplo, uma aluna nossa que é portadora de nanismo e que conseguiu, através do curso, não é, usar o curso como um instrumento que a levou a construir, para além da investigação que fez sobre o bem-estar nas pessoas portadoras de nanismo, construiu um grupo, uma associação, um blog, etc., que reúna, que coordene, que permita dar formação, dar informação às pessoas anãs em Portugal, que não existia. Portanto, a ideia é pegar naquilo que é a ciência para ela ser útil e trazer vida à sociedade e às pessoas. Muito bem. Quem quiser, digamos, inscrever-se no curso, quais são os timings nesta altura? Está a decorrer não é?
Exatamente, enfim, muito circunstancialmente, mas de facto o curso abre em março, o que decorre, enfim, do surgimento, como direi, um bocadinho anormal, não acompanha o ano letivo normal. O que até pode se transformar numa coisa interessante, e é uma analogia muito engraçada com a gestão das adversidades. Claro. Não houve circunstâncias institucionais para o curso para a pós-graduação poder se iniciar como habitualmente, em setembro ou outubro, mas de facto passou o primeiro ano, iniciou-se em março e portanto estamos a seguir esse calendário. Ou seja, a psicologia positiva em termos de pós-graduados no ISCS desabrocha com a primavera. Portanto, em março iniciamos. As pessoas que quiserem naturalmente acompanhar e estar dentro das datas previstas para inscrições e para outras informações no site do ISCS, com certeza que encontram de certeza essas mesmas informações. E em janeiro, em princípio, lançaremos, não é, informação para os interessados. Felizmente já há de novo interessados, portanto abrimos 2 anos seguidos com grupos de alunos, não só em termos da diversidade de formação, mas também em quantidade, que tem sido muito, muito positivo. E, portanto, é possível as pessoas terem essa informação, até enviarem para o site do Instituto de Estudos Pós-Graduados um pedido mostrando o interesse, e depois receberão a informação na altura em que as candidaturas abrirem, se quiserem inscrever-se. No fundo, assim, temos mais ou menos simples, para um não especialista, o que é a psicologia positiva? Para já é uma ciência, não é? É um subdomínio dentro da psicologia que tentou complementar, de alguma forma, aquilo que a psicologia tradicional, historicamente, sempre fez, que foi, sobretudo, dar resposta aos problemas e às dificuldades humanas. E, portanto, tradicionalmente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, houve necessidade de usar a psicologia para dar resposta a situações difíceis, enfim, consequentes da experiência de guerra, e, portanto, acabou por se investir muito num modelo de investigação e de prática, muito centrado em aspectos clínicos, muito reproduzir o modelo médico, portanto, onde é que estão os problemas para nós tratarmos. E isso foi essencial, porque felizmente temos hoje muitas ferramentas que ajudam as pessoas quando elas estão deprimidas, quando há hiperatividade, ansiedade, conflitos grupais, organizações que têm dificuldades em termos de produtividade, ou líderes que precisam de melhorar o seu desempenho, mas deixámos uma janela fechada sobre a realidade que este subdomínio veio abrir, ou seja, e o que é que acontece às pessoas quando elas estão em todo o seu esplendor? Que fatores é que levam à felicidade e ao bem-estar? De que maneira, por exemplo, é que a saúde psicológica impacta a saúde física? Quando estamos a sentir-nos bem, do ponto de vista emocional, quando temos uma quantidade de emoções positivas boas diariamente, será que isso traz longevidade? Será que isso facilita a qualidade das nossas vidas relacionais? E, portanto, tentar, no fundo, usar, enfim, as metodologias tradicionais das ciências sociais e humanas, a investigação científica, mas agora para estudar o lado solar e não o lado sombrio da existência humana. Claro. Pois, a referência que foi feita à Segunda Guerra Mundial, eu julgo que é muito propositada, vem muito a propósito. De facto, a Segunda Guerra Mundial marca para a psicologia, genericamente falando, uma referência muito importante, quer dizer, a questão fundamental que se colocava naquela ocasião, naquela circunstância histórica, era encontrar, como dizia a frase que ainda ressoa em nós, o homem certo no lugar certo, quer dizer, porque havia, enfim, em termos de eficácia da gestão da situação de guerra, questões muito, muito precisas para encontrar a pessoa que se desempenhava nas circunstâncias ideais, que se adequava mais a determinadas funções, nesse caso bélicas. Mas, de facto, depois do homem certo no lugar certo, a primeira grande questão que surgiu no pós-guerra é que não era só o homem certo, também havia a mulher certa, digamos assim. Claro. Isto é, com a emergência da mulher no mercado de trabalho, todas as questões mudaram, não é? E, portanto, logo, a igualdade dos géneros foi uma coisa importante que se colocou na psicologia.
E, sobretudo, eu julgo que a psicologia positiva vem responder a esta questão que já decorre do século XIX, que é, de facto, a psicologia sempre se dedicou, digamos assim, a conseguir superar as situações deficitárias, não é? A ir do -3 ao 0, a tentar atingir que as pessoas e os grupos e as comunidades atingissem a normalidade. Mas, de facto, toda a área do desenvolvimento, quer dizer, como é que se pode evoluir, como é que uma pessoa, como é que um grupo, como é que uma organização pode desenvolver as suas totais capacidades e potencialidades, é toda uma outra questão. E, de facto, por volta do ano 2000, um colega nosso, o professor Martin Seligman, que, entretanto, era um dos grandes especialistas, lá está, seguindo, digamos assim, a referência global da psicologia, era um grande especialista em depressão. Até que ele, por alguns epifenómenos que se colocaram, algumas circunstâncias da sua vida pessoal e profissional, mas espera lá que há toda uma outra janela que ainda não está devidamente investigada. E, portanto, a partir do ano 2000, é habitualmente a data que é quase consensualmente tomada como início da psicologia positiva, passou-se a abrir esta janela que é ver, como é que é dizer, o lado do desenvolvimento e do potencial das capacidades, não apenas das pessoas individualmente consideradas, mas dos grupos, organizações, das comunidades e, eventualmente, também das nações. Muito bem. Os docentes deste curso são de várias proveniências, não é, Helena? Eu penso que nós estamos de parabéns, o ISCS está de parabéns, nós temos imenso orgulho na equipe docente que conseguimos reunir, por um lado porque temos professores de origens muito diversificadas em termos geográficos, temos, por exemplo, professores da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos, da Dinamarca, da Holanda, de França, de Inglaterra, de Espanha. Alguns deles são os nomes mundiais nas suas áreas de investigação, portanto, é a nata da nata neste domínio, e também porque há diversidade do ponto de vista até da formação de base, portanto, apesar de ser um curso que tem no título a palavra psicologia, é um curso que é ministrado por sociólogos, por médicos, que é ministrado por filósofos. Portanto, integra um conjunto de conhecimentos de diversas áreas científicas por economistas. Temos cadeiras de economia e felicidade, por exemplo, cadeiras de felicidade pública ou temáticas de felicidade pública lecionadas por economistas, que vem de Itália, portanto, mais um país que me tinha esquecido, que também é representado no nosso curso. E, portanto, é uma diversidade imensa e uma riqueza extraordinária. Creio que de todas as pós-graduações que existem no mundo, há uma muito boa que é a original, que é da Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia, que de facto tem por trás os norte-americanos, que são especialistas neste domínio, mas creio que podemos dizer que não há nada com estas características e creio até com esta qualidade no mundo, e portanto temos imenso orgulho neste projeto, que é um projeto que não só forma as pessoas, os alunos que ali se envolvem, como tem também características relacionais, de proximidade, pedagógicas, que se tendem a adequar a uma abordagem positiva a todos os níveis. Muito bem. Não, esse orgulho faz todo o sentido. Vamos agora falar do vosso novo filho, não é? De um novo projeto. Que é o terceiro. Que é o terceiro. Como é que surgiu este livro, Luís? Pois, nós em 2010 tivemos uma ideia um tanto peregrina e excêntrica, que foi, e um bocadinho até por oposição relativamente a uma situação que se via, que era uma certa tristeza, uma certa apatia na nação portuguesa. E então nós lembrámos de colocarmos esta questão do ponto de vista da psicologia positiva, mas afinal o que é que faz não apenas indivíduos serem positivos, serem otimistas, serem esperançados, mas também o que é que faz nações, o que é que faz grandes coletividades terem esperança no futuro e serem otimistas e serem positivos. E então nós convidámos uma série de colegas que já conhecíamos da comunidade da psicologia positiva, colegas da África do Sul, que vieram até nós falar no processo de verdade e reconciliação, como é que se consegue, a partir de um passado
muito difícil, um passado tenebroso, um passado de sofrimento, como é que se consegue reconstruir não apenas num sentido físico a nação, físico, económico, material, mas também num sentido mais psíquico, de ter orgulho na pertença à nação sul-africana. Vieram os colegas da África do Sul, veio o colega também de Espanha, do Brasil. Nós preocupamos um pouco e pedimos aos nossos colegas brasileiros, à professora Silvia Kohler e a outros, Joaquim Henrique Neto, sem relação comigo, mas colega brasileiro, sobre esta questão, porque parece-nos ser um bom exemplo de um país, porque o Brasil já foi colónia portuguesa, e portanto como é que se conseguiu de alguma forma gerir do ponto de vista psicológico esta relação difícil de colonizador-colonizado, porque os brasileiros, genericamente falando, têm-nos como irmãos, não é? Nações irmãs. E, portanto, interessou-nos saber a perspectiva, numa base sólida, científica, também como é que se tinha conseguido superar essa situação difícil. Tivemos, naturalmente, os exemplos depois europeus, e aí tocando mais, digamos assim, para os países prototípicos do bem-estar, dois deles, a Holanda e a Dinamarca. O nosso colega sociólogo holandês Ruud van Noven veio-nos também com uma abordagem muito interessante, que era como é que se diferencia entre o crème de la crème, entre, digamos assim, os países que habitualmente nas sondagens internacionais aparecem como muito bem cotados em termos de bem-estar dos seus cidadãos, como seja a Dinamarca e a Holanda, mesmo assim que diferenças é que existem neles, e foi muito engraçado também termos essa perspectiva. E, portanto, nós pensámos que era importante, não só para o nosso país, mas para os outros países também, que houvesse uma perspectiva que não fosse estritamente a acumulação, digamos assim, do bem-estar individual dos cidadãos. Quais são os processos e os componentes que fazem de uma nação esperançada, uma nação em que vale a pena viver e, sobretudo, em que vale a pena acreditar no futuro. E assim pedimos a uma série... Temos de me lembrar também das colegas da Argentina, que colocaram uma questão extremamente interessante, que é como é que a amizade, como é que as relações de amizade podem contribuir para que uma nação seja mais positiva, mais feliz. Às vezes, enfim, tomamos como garantido que temos o nosso grupo de amigos, mas um país também é feito por muitos grupos de amigos. Claro. E, portanto, as relações de amizade também jogam um papel importante, digamos assim, no caráter mais ou menos positivo de um dado país. E pronto, pedimos a estes nossos colegas psicólogos, sociólogos, educadores, para abordarem um conjunto diverso de temas, e daí surgiu este livro do Positive Nations and Communities. Temos artigos de autores da Namíbia sobre a ligação entre a África do Sul e a Namíbia e o processo de autonomização, sempre uma perspectiva positiva. Temos um estudo da Índia sobre uma prática milenar que é natural nas comunidades de mulheres associado ao envelhecimento, que tem um tipo de canto especial que é agregador e que alimenta o sentido e a coesão comunitária. Portanto, a ideia foi pensar aquilo que está para além do indivíduo, que nos transcende a perspectiva individual e intrapsíquica. E, por exemplo, temos um capítulo dos nossos colegas Miguel Lopes e Patrícia Palma do ISCS sobre a relação entre revoluções políticas, com um estudo particular ligado a Portugal, e o bem-estar e a felicidade das nações. E, portanto, a ideia tem sido, de facto, que se calhar é muito europeia, ou é, de alguma maneira, um contraponto em relação a visões mais norte-americanas, mas que é ir para além da pessoa individual, desta perspectiva de que a felicidade e o bem-estar se promove, sobretudo, pessoa a pessoa, e, portanto, que é o somatório dos nossos bem-estares e dos nossos níveis de felicidade que dará a média de quão felizes são os países. Nós quisemos, de alguma maneira, ir para além disso e tentar começar a perceber quais são os processos internos às nações e entre nações e dentro das comunidades, que são eles mesmos potenciadores das tais virtudes coletivas, que são promotores de experiências de igualdade, de justiça, de tecido e de fortalecimento de tecido comunitário. E, portanto, a ideia é ir para além da pessoa
e começar a ver numa perspectiva mais lata, mais integradora, também o positivo nessa visão. Muito bem. Este livro a quem é que se destina? Ou melhor, eu se calhar reformulava a pergunta. Alguns destes casos que estão aqui talvez possam ser transpostos para outras realidades. Ou seja, são provavelmente alguns casos provavelmente de sucesso e, portanto, essas mesmas comunidades poderão ver estes casos e começar a aplicar, digamos, localmente aquilo que vêem aqui no livro? Quem é que quer responder primeiro? Pois é que de facto, pronto, esta distinção entre o nível do indivíduo, não é? Porque o que é, digamos, mais óbvio é que de facto a psicologia positiva tem em conta os aspectos da experiência individual das pessoas e depois este salto para as nações é mediado, naturalmente, por uma série de, digamos assim, estruturas intermédias, organizações, instituições e comunidades. A nós interessou-nos também uma outra, digamos, sub-área da psicologia, com a qual também já tínhamos uma grande relação de investigação e de prática, que é a psicologia comunitária. De facto, a psicologia positiva e a psicologia comunitária têm, digamos assim, como grande atrativo, pelo menos para mim, esta ideia que são duas subdisciplinas da psicologia para as quais a questão dos valores é central. Durante muitos anos na psicologia, exatamente para seguir o modelo de rigor das ciências naturais, esta questão dos valores era completamente, como é que é dizer, secundarizada. O que interessava eram os factos científicos. E, portanto, a psicologia comunitária, que trata com pessoas diretamente, com comunidades, a questão dos valores sempre se colocou. Portanto, nós, de alguma forma, procuramos, e um dos capítulos que aí está de nossa autoria é precisamente esse, como é que se podem criar comunidades positivas. E é muito interessante. Eu lembro de um trabalho que fiz já há uns anos que, de alguma forma, já antecipava algumas destas coisas, e convém também recordar que o nosso mergulho na psicologia positiva, portanto, a este nível internacional, de facto, é recente. O livro saiu em agosto. Mas já desde 99 que nós estamos a trabalhar nesta área, temos coisas publicadas sobre isso. Eu lembro de uma altura em que estava a trabalhar numa comunidade aqui nos arredores de Lisboa, precisamente na Cova da Moura, e que era muito interessante nós vermos com os jovens líderes locais quem é que é o líder significativo para ti, num processo de formação e de sensibilização, num processo de liderança, de treinos de liderança, mas quais é que são os líderes que tu tens dentro de ti? Portanto, o que é que retiras desses líderes que tens dentro de ti? Qual é que é o nome? Se te pedisse um nome sobre uma pessoa que seja um exemplo para ti de liderança e cuja ação e cujo comportamento tenha promovido o desenvolvimento, o esclarecimento de outras pessoas, quem é que dirias? E, portanto, as pessoas diziam, o Dr. Cabral, o Varela, o líder da primeira Associação de Moderadores Locais, e foi muito interessante. E o que é que vais buscar ao Varela? O que é que vais buscar a Dr. Cabral? E, portanto, esta ideia como é que é dizer, de haver um processo de transmissão das tais virtudes, das tais capacidades individuais ao nível das comunidades é para nós uma coisa fulcral. E, portanto, digamos assim, o espaço entre a pessoa individualmente considerada e a nação, não é? Porque eu às vezes costumo brincar com os nossos colegas especialistas, investigadores dinamarqueses, está bem, vocês são muito felizes lá e nem vêm todas as sondagens internacionais como os mais felizes do mundo. Mas isso é antes ou depois das cervejas que bebem? Mas, enfim, este género de piada, mas eu julgo que as piadas às vezes também nos ajudam a alargar o horizonte de compreensão das coisas. E pronto, entre o indivíduo e as nações há de facto esta ideia da rede de amigos, as organizações, as comunidades como central e eventualmente a tal alavanca necessária a que quer os indivíduos individualmente considerados, quer as pessoas individualmente consideradas, quer as nações, possam encontrar melhores dias. Muito bem. Decisores políticos devem ler este livro, Helena? Eu penso que sim, não é? É uma das nossas preocupações ajudar a informar cientificamente uma consciência sobre as políticas públicas, sobre aquilo que de facto ajuda as pessoas nas suas comunidades, nas suas vizinhanças, nos seus países a terem mais saúde física e psicológica. E nesse aspecto há aqui uma data de propostas muito concretas que se alimentam desta ideia de que o desenvolvimento económico é obviamente essencial e tem sido essencial como estratégia de desenvolvimento de um país,
mas nós precisamos de introduzir hoje elementos psicológicos, a experiência subjetiva passar a ser medida como é proposta neste momento, nomeadamente das Nações Unidas. Há países que têm, como a Comissão Sarkozy, etc., com a preocupação de trazer, passar a medir a felicidade interna bruta e não apenas o PIB das nações. E irmos sendo capazes de, através da investigação científica, dos dados que vamos recolhendo, das práticas comunitárias, perceber como é que podemos avançar para sociedades que nos orgulhem mais. E, nesse sentido, as propostas do livro ajudam, pelo menos, a pensar, a ganhar consciência, que é uma das coisas que nós gostamos de dizer, que é uma das riquezas da psicologia positiva, a aumentar a nossa consciência sobre as vidas, perceber o que é uma vida que vale hoje a pena ser vivida, e uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida em relação, é uma vida que aposta em bens relacionais, que aposta na capacidade de criar grupo, de promover comunidade, e aí tudo quanto seja democracia participativa e ativa, tudo quanto seja criar grupos humanos e sistemas que promovam as virtudes, que tragam o melhor das pessoas ao de cima, que criem condições para as pessoas poderem pôr em prática e dar aquilo que é o seu melhor. Tudo isso nos facilitará, com certeza, sociedades atuais e futuras que nos façam mais sentido e que melhorem as nossas qualidades. Muito bem. Dentro deste conceito das nações positivas, Portugal, há algum indicador que diga como é que Portugal está situado, Luís? Sim, eu tomo por referência um que sei de cor, que é e já o referi ainda há pouco, do nosso colega da Universidade de Roterdão, do nosso colega Ruud van Noven, já há muitos anos que foi coligindo dados a este título, naquilo que ele chamou World Happiness Database, uma espécie de base de dados sobre a felicidade mundial. E, de facto, aí, numa escala de 0 a 10, Portugal anda pelos 6,5, com flutuações. Desde os anos 80 houve a altura que tivemos no 7 e outras alturas, e mais recentemente as coisas têm vindo a baixar. E, portanto, ou seja, há países muito piores, como é óbvio, como seria de esperar, mas há também, naturalmente, e os escandinavos são exemplo disso, países muito mais bem classificados nesta escala que, de alguma forma, exemplifica, digamos, o estado de bem-estar subjetivo das populações. Depois há os casos interessantes que decorrem a partir daqui. Então, uma das coisas que é conhecida na literatura específica é o chamado paradoxo sul-americano. Há muitos anos que os países sul-americanos são mais felizes do que aquilo que seria estar a esperar, não é? Tendo em conta os indicadores económicos, por aí fora. E eu lembro também de brincar um bocadinho, às vezes também para os investigadores também é importante brincar, é uma forma de respirar e de ver as coisas diferentemente. E perguntar ao Ruud van Noven, mas olha, como é que achas esta coisa do paradoxo sul-americano? E ele disse-me, tentando falar em português, son os compadres. Portanto, a ideia de que as relações de proximidade, lá está, as relações de amizade, se podem ser decisivas no estado psíquico-anímico das pessoas individualmente consideradas e, a partir daí, dos países. Nós fizemos um estudo em Portugal com o Instituto da Felicidade e uma das coisas que descobrimos sobre os portugueses é que nós estamos habitualmente abaixo da média num tipo de felicidade que é a felicidade hedónica, de saborear os pequenos prazeres da vida, que é, enfim, a experiência momentânea de felicidade, transitória, mas que estamos acima da média na felicidade eudaimónica, que é uma palavra aristotélica e que significa a vida com sentido, a vida em que as pessoas sentem que evoluem, que aproveitam até as circunstâncias de vida difíceis para crescerem e sentirem que melhoraram como seres humanos, e que é toda a parte exatamente dos bens relacionais, daquilo que se calhar é hoje uma dos desejos maiores das pessoas, que é ter tempo para investir nas relações importantes das suas vidas, e que, de facto, os estudos têm cada vez mais mostrado que Portugal tem indicadores interessantes quando o bem-estar avaliado é um bem-estar social. Os estudos da New Economics Foundation, que envolve também Portugal, mostram que nós subimos rapidamente vários pontos na escala
quando se pergunta aos portugueses quão satisfeitos é que estão, no geral, com a qualidade das suas relações sociais e, portanto, isso é uma riqueza nossa. Somos bons a estar uns com os outros, somos bons a cuidar-nos e esse aspecto pode ser um ponto de partida importante para potenciar uma força que já é nossa, enfim, uma característica nacional. Sem dúvida. Helena e Luís, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Jorge. Foi mais uma edição do programa Mais Cidadania. Muito obrigado.